Bom dia, alunos do sétimo. Na nossa aula de hoje, nós falaremos sobre o capitalismo. O que é o capitalismo? É o sistema econômico que tem como pressuposto básico o direito à propriedade privada, qualquer tipo de posse, desde que o indivíduo tenha provas de que o bem realmente lhe pertence. É o acúmulo de capital. O capitalismo, ele visa o lucro, ok? Então, o capitalismo ele está dividido em três fases. No nosso livro didático, o capitalismo ele está dividido em quatro fases: comercial, industrial, monopolista e financeiro. Só que o capitalismo monopolista e financeiro é a mesma coisa. Ok? Então, a primeira fase do capitalismo é o capitalismo comercial, também conhecido como pré-capitalismo ou mercantilismo. E essa primeira fase, ela vai marcar a transição entre as estruturas feudais e as estruturas capitalistas. Ou seja, é o período que se estende do século XV, perdão, do século XVI ao século XVIII. A segunda fase é a fase do capitalismo industrial. É o período em que a ideologia capitalista ela vai chegar ao seu ápice, alcançado graças à Revolução Industrial. Então, no século XVIII, a Europa ela vai passar por mudanças significativas no que se refere ao sistema de produção. Ela vai deixar, nós sabemos que a Revolução Industrial que está sendo falada é a primeira Revolução Industrial lá na Inglaterra, tendo a Inglaterra como o país que vai dar o pontapé inicial, que vai deter o monopólio da Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial é aquela revolução que vai usar o quê? Quais são as tecnologias? O carvão mineral, a máquina a vapor, ok? E essa mudança vai ser no modo de produzir, vai ser produzido em larga escala. Ou seja, o sistema deixa de ser artesanal, manual e passa a ser um sistema agora de produção mecanizada, onde as fábricas elas vão produzir mais e mais. E a terceira fase do capitalismo é o capitalismo monopolista ou financeiro. Então, o capitalismo financeiro, ele inicia no século XX. Essa fase vai até no sistema bancário, nas grandes corporações financeiras e no mercado globalizado, as molas mestras do desenvolvimento. O que é isso? É nesse período, né, a terceira fase, que ela vai ter um teor imperialista, vai ser caracterizada pela concentração de capitais, pelas lutas por mercados e pelo protecionismo. Também, ainda falando da terceira fase, diz o seguinte: vai surgir com a economia mundial e consiste na concentração de capitais em grandes bancos
e em negociações das bolsas de valores. Ou seja, agora, no capitalismo industrial, o que vai fazer essa mudança vai ser o acúmulo de riquezas obtida pela burguesia, pelos ricos comerciantes ingleses, que vão investir agora numa produção mais acelerada. Então vai surgir o quê? O capitalismo industrial. Na terceira fase do capitalismo, vai ser diferente. Agora vai entrar o capitalismo financeiro, que é o quê? É o sistema bancário que vai oferecer outros produtos, que vai agora financiar grandes empresas. É nesse momento que vai surgir as empresas multinacionais, como nós temos exemplo hoje, a Coca-Cola, a Pepsi, a Volkswagen, a Mitsubishi, a Honda, a Yamaha, enfim, tudo isso são empresas multinacionais que utilizam um mercado globalizado, certo? Vamos seguir. Bom, falando agora do capitalismo comercial, que é a primeira fase do capitalismo, também chamada de pré-capitalismo ou de mercantilismo, né? Nessa fase vai ter o quê? Vai haver uma política de protecionismo. Então, isso vai ganhar o capitalismo comercial. Ele ganhou força no início do século XV ao século XVI, com o surgimento da burguesia comercial europeia e as grandes navegações, que foram expedições em busca da exploração de novos produtos para comercialização, como especiarias, os metais, entre outras matérias-primas da América, África e Ásia. Nessas especiarias das grandes navegações, nós vamos lembrar dos produtos das especiarias vindas do Oriente, da Índia, né? Da Ásia, da África. E quem eram os países? Portugal, Espanha, França, Holanda, eram as grandes potências. E esse capitalismo comercial ele vai ter força com o renascimento urbano europeu. Através de quê? Através dos portos. As embarcações vinham do Oriente para os portos europeus, principalmente Gênova e Veneza. Outra característica, as características do capitalismo, ela vai ter o quê? O predomínio da propriedade privada, a divisão da sociedade em classes, a busca constante pelo lucro, as relações de trabalho com o predomínio do trabalho assalariado, ou seja, a força de trabalho. Eu troco a minha força de trabalho por um punhado de dinheiro, por um salário. Um outro fator também predominante no capitalismo é o lucro, a busca constante pelo lucro. O capitalismo industrial ele vai substituir, ou seja, ele sucedeu o capitalismo comercial. Inicia-se por volta do século XVIII e se estende até o século XIX. Vai ser impulsionado pela Revolução Industrial iniciada na Inglaterra. E o que foi a Revolução Industrial? Foi a maximização
da mecanização e o aumento da velocidade de produção visando o lucro. Vou dar um exemplo para vocês. Na Europa, um único artesão, um único profissional que fabricava um sapato, ele tinha conhecimento de todas as etapas da produção, do curtimento do couro ao acabamento final. Depois, esse mesmo profissional, ele vai dividir, para ele aumentar a velocidade de produção, ele vai dividir. Cada pessoa vai exercer uma função diferente. Na Revolução Industrial, essa produção ela vai ganhar a maximização. Ou seja, por quê? Porque vai ser inventada a máquina que vai costurar o sapato. Então, vão ser produzidos em 2 horas aproximadamente 100 pares de sapato. Né? E aí, o que vai ocorrer? Vai ocorrer o desenvolvimento das indústrias têxtil, naval e siderúrgica. As classes sociais, trabalhadores, vendem a força de trabalho, salário. E as classes, os patrões, que são quem? Que são a burguesia industrial, que são os proprietários dos meios de produção. Nesse contexto do capitalismo industrial, vai ocorrer o quê? Elevados níveis de exploração do trabalhador. Esses níveis vão estar associados o quê? À pobreza, ao trabalho infantil, às péssimas condições de trabalho e moradia. Ok? E o capitalismo financeiro? Ele vai iniciar no final do século XIX e se estende em vigor atualmente. Ou seja, a subordinação dos meios de produção para a acumulação de dinheiro e obtenção de lucros através do mercado financeiro. Ações, produtos financeiros, títulos, derivativos do mercado de câmbio. Integração do capital industrial com o capital bancário, que vai gerar o quê? O mercado global, o surgimento de empresas multinacionais. Elas vão surgir por volta de 1945. O que acontece em 1945? Essas empresas multinacionais vão surgir logo depois da Segunda Guerra Mundial, que vai ser o quê? A expansão global, produção barata e globalizada. A aceleração do desenvolvimento de tecnologias mecânica e informacionais, ou seja, a internet. A expansão do setor terciário da economia. Com isso, com o capitalismo financeiro, os bancos eles vão se tornar verdadeiras empresas. Por quê? Porque eles vão vender. Vai se pegar uma empresa e vão dividir em ações. E essas ações vão ser vendidas. Por exemplo, as ações do Facebook, do Google, enfim, são empresas globais que têm acionistas no mundo todo. Ok? Crianças, eu desejo a todos um bom dia. Até a nossa próxima aula. Tchau.